Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é a professora Marcele. Na aula de hoje vamos aprender um pouco sobre os fármacos anticolinesterásicos, que são muito utilizados, por exemplo, no tratamento do Alzheimer. Quer saber um pouco mais sobre isso? Bora lá! Na aula de hoje vamos estudar um pouco sobre os fármacos anticolinesterásicos, ou seja, aqueles que atuam como inibidores da enzima acetilcolinesterase. Para compreender melhor a importância dessa enzima como alvo terapêutico, vamos iniciar com uma breve revisão sobre o processo de transmissão colinérgica, ou seja, o processo pelo qual o mediador químico denominado acetilcolina, ACH, é liberado em sinapses do sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico e também na junção neuromuscular. Nessa figura, encontramos a representação de uma sinapse colinérgica, representada pelo neurônio pré-sináptico em laranja, onde a acetilcolina é sintetizada por meio da reação entre colina e acetil-CoA, sendo catalisada pela enzima colina-acetiltransferase, ACHT, como destacada em azul. Em seguida, a acetilcolinesterase recém-sintetizada é transportada do citoplasma para o interior de vesículas, onde é armazenada até ser liberada na fenda sináptica, como representada em verde. Então, quando o estímulo chega na terminação, ocorre a fusão das vesículas com a membrana terminal, como representada em preto, e por meio de um poro formado para o interior da sinapse, a acetilcolina é liberada na fenda. A próxima etapa consiste na ligação da acetilcolina aos receptores colinérgicos, ou colinoceptores, como representado em rosa. Esses receptores podem ser do tipo muscarínico, M, representado em vermelho, ou nicotínico, N, representado em verde, promovendo assim o estímulo ao neurônio pós-sináptico, que está representado em roxo. Por fim, após exercerem a sua ação, as moléculas de acetilcolina se desligam dos receptores e sofrem a ação da enzima acetilcolinesterase, como representada em amarelo. Essa enzima promove a hidrólise da acetilcolina, gerando ácido acético e colina, que é então recuperada pelo neurônio pré-sináptico para a síntese de novas moléculas de acetilcolina, reiniciando o ciclo. A ação da acetilcolina está relacionada à sua ligação aos diferentes tipos de receptores, os muscarínicos, M, ou os nicotínicos, N. Os primeiros estão presentes principalmente na musculatura lisa e cardíaca, bem como no endotélio e glândulas, enquanto que os receptores nicotínicos se encontram na placa terminal neuromuscular, na musculatura esquelética e no gânglio sináptico. Assim, os chamados fármacos parasimpático-miméticos são aqueles que produzem respostas de órgãos terminais semelhantes àquelas produzidas pelo estímulo do neurônio parasimpático pós-ganglionar ou estimulam os efeitos da acetilcolina. Esses fármacos podem atuar de forma direta ou indireta sobre os colinoceptores. Os fármacos de ação direta são aqueles que se ligam diretamente aos receptores M ou N e os ativam, ou seja, atuam como agonistas desses receptores, sendo denominados, portanto, como agentes colinérgicos. Nesse sentido, os agonistas muscarínicos podem ser utilizados no tratamento do glaucoma e de algumas anomalias cardíacas, bem como na estimulação do trato gastrointestinal e urinário após cirurgias, enquanto que os agonistas dos receptores N são úteis no tratamento da miastenia gravis, que é uma doença autoimune que causa fraqueza muscular, pois o organismo passa a produzir anticorpos contra os receptores N na junção neuromuscular. Já os fármacos colinomiméticos de ação indireta são aqueles que promovem o aumento da concentração de acetilcolina endógena nas fendas sinápticas e nas junções neuroefetoras, por meio da inibição da enzima acetilcolinesterase, sendo denominados, portanto, como agentes anticolinesterásicos, que serão explorados com maiores detalhes nessa aula. É válido ressaltar que também existem fármacos que podem atuar como antagonistas dos colinoceptores, sendo denominados agentes anticolinérgicos. Nesse caso, os antagonistas dos receptores M são utilizados em exames oftalmológicos, paralisação do trato gastrointestinal e urinário durante cirurgias e no tratamento da doença de Parkinson, enquanto que os antagonistas dos receptores N podem ser utilizados como bloqueadores neuromusculares. Como já relembramos a importância da acetilcolina, bem como o papel da acetilcolinesterase na transmissão colinérgica, vamos agora focar nesse alvo terapêutico. A acetilcolinesterase apresenta uma estrutura de árvore, sendo o tronco uma molécula de colágeno
que é ancorado à membrana celular. Existem 3 ramos com pontes de sulfeto que conduzem para cima da superfície da membrana 3 unidades da enzima acetilcolinesterase. Cada unidade, por sua vez, é composta por 4 subunidades proteicas, levando a um total de 12 sítios ativos por enzima. Elas estão localizadas nas proximidades dos receptores colinérgicos, permitindo a pronta captura da acetilcolina quando a mesma se desliga do receptor, o que também contribui para sua alta eficácia. Assim, o tempo de meia-vida da acetilcolina na fenda é na ordem de poucos microsegundos. Para conseguirmos compreender o mecanismo molecular de ação dos anticolinesterásicos, assim como planejar racionalmente outros fármacos desse tipo, é necessário conhecer a natureza do sítio ativo, bem como as interações que o substrato natural, ou seja, a acetilcolina, faz com os aminoácidos presentes no mesmo, e também como ocorre o seu mecanismo catalítico. A acetilcolinesterase é uma serina hidrolase, que catalisa a hidrólise da acetilcolina por meio de uma tríade catalítica, composta por resíduos de serina 203, histidina 447 e glutamato 334. O sítio ativo dessa enzima, denominado sítio de acilação ou sítio A, se encontra no fundo de um desfiladeiro de 20 angstroms de profundidade. Na entrada para o desfiladeiro, há um sítio de ligação periférico, o sítio P, que desempenha um papel crucial no reconhecimento da acetilcolina como substrato. Nessa figura tridimensional, observamos a composição do sítio P, representado pelos aminoácidos em forma de bastões verdes e circulados também em verde. Assim, o grupo amônio quaternário da acetilcolina pode estabelecer interações do tipo cation-pi com o triptofano 286 e interações de Van der Waals com os resíduos de tirosina 124 e tirosina 341, enquanto que o átomo de oxigênio da acetilcolina pode fazer uma ligação de hidrogênio com a hidroxila da tirosina 72. Dessa forma, a acetilcolina é orientada para dentro do desfiladeiro, que nessa figura está representada como uma superfície cinza transparente, em direção à serina 203 catalítica. Esse processo é auxiliado pelo fato de que a garganta do desfiladeiro é composta por 14 resíduos de aminoácidos aromáticos conservados, os quais também podem formar interações cation-pi com acetilcolina e assim canalizar o substrato para baixo. Já no sítio A, existe um bolso de ligação de colina formado por triptofano 86 e tirosina 337, destacados em amarelo. Esse sítio fornece contatos importantes via interações cation-pi e ou ligação de hidrogênio com a porção colina carregada positivamente do substrato, auxiliando assim no alinhamento da molécula de acetilcolina para a catálise. Além disso, os resíduos de fenilalanina 295, fenilalanina 297 e triptofano 236, representados em rosa, formam um bolso de ligação de acila, que acomoda firmemente a parte acetila do substrato, posicionando perfeitamente a acetilcolina para o ataque nucleofílico da serina catalítica 203, com o auxílio da histidina 447 e glutamato 334, componentes da tríade catalítica que estão representadas em ciano. Outra região de interação importante é a chamada cavidade oxyanion. Normalmente, a cavidade oxyanion é formada por grupos amida da cadeia principal da enzima, nesse caso, glicina 121, glicina 122 e alanina 204, representadas ao fundo em linhas de coloração ciano e circuladas em vermelho. Esses átomos formam uma região de carga positiva que ativa o grupo carbonila da ligação acila clivada e estabiliza o íon oxyanion carregado negativamente do intermediário tetraédrico recém-formado, como veremos a seguir no mecanismo catalítico dessa enzima. Uma vez devidamente posicionada no sítio A, tem início o processo de hidrólise propriamente dito, onde a carbonila da acetilcolina é atacada pelo par de elétrons da hidroxila do resíduo de serina nucleofílico, gerando um intermediário tetraédrico. Em seguida, a histidina 447 atua como base retirando o próton do íon oxônio presente no intermediário tetraédrico, levando à formação de um oxyanion, que pode ser acomodado na cavidade oxyanion, estabilizando tal intermediário. Agora, a histidina protonada atua como ácido, doando um próton para a porção colina da acetilcolina, transformando-a em um melhor grupo de saída e facilitando assim a sua liberação após a regeneração da carbonila. Logo, a saída da porção colina deixa a acetilcolinesterase acetilada, ao final desse processo. Para que a enzima volte a ter atividade,
essa sofrerá hidrólise, com uma molécula de água representada em rosa, atuando como nucleófilo, em um mecanismo análogo a este aqui representado, havendo ao final do processo a regeneração da serina catalítica e a liberação de uma molécula de ácido acético. Apesar de não estar representado no mecanismo, o glutamato 334 forma ligação de hidrogênio com a histidina 447, que por sua vez forma também uma ligação de hidrogênio com serina 203, o que aumenta a nucleofilicidade desse resíduo de serina. Como resultado, a hidrólise pela acetilcolinesterase é 100 milhões de vezes mais rápida do que a hidrólise química. O processo é tão eficiente que a acetilcolina é hidrolisada dentro de 100 microsegundos após atingir a enzima. Os agentes anticolinesterásicos podem ser fármacos úteis para reverter o bloqueio neuromuscular, no tratamento da miastenia graves, do glaucoma e também no tratamento sintomático da doença de Alzheimer. Todas essas condições clínicas podem ser beneficiadas pela intensificação da transmissão colinérgica, o que pode ser alcançado pelo aumento da concentração de acetilcolina na fenda sináptica por meio da inibição da acetilcolinesterase, o que retarda a degradação de acetilcolina. Dependendo de como interagem com o sítio ativo, os anticolinesterásicos podem ser classificados como inibidores reversíveis ou irreversíveis. Dentre os inibidores irreversíveis ou pseudo-irreversíveis, as classes químicas mais relevantes são os carbamatos, que possuem aplicação terapêutica nas condições clínicas já citadas, e os organofosforados, que podem ser utilizados no tratamento do glaucoma, mas são mais utilizados como inseticidas e como arma química. Dentre os inibidores reversíveis, podemos destacar o donezepil e a galantamina, ambos utilizados no tratamento da doença de Alzheimer. Vamos falar agora um pouco sobre os carbamatos. A substância líder dessa classe é a fisostigmina, um alcaloide isolado de um tipo de feijão da espécie Physostigma venenosum. Atualmente, esse fármaco é aplicado no tratamento do glaucoma e em casos de overdose por atropina. Estudos de relação estrutura-atividade mostraram que o nitrogênio da pirrolidina, destacado em verde, está carregado positivamente em pH sanguíneo e é importante para a atividade biológica, pois é responsável pela interação com resíduos de triptofano nos sítios P e A da enzima. Já o grupo benzeno, destacado em azul, está envolvido em algumas interações hidrofóbicas extras com o sítio ativo. Já o grupo carbamato, destacado em laranja, é o grupo fundamental responsável pelas propriedades inibidoras da fisostigmina, pois, através de um mecanismo análogo ao representado para acetilcolina, a carbonila do grupo carbamato sofre um ataque nucleofílico da hidroxila do resíduo de serina, sendo as primeiras 4 etapas idênticas ao mecanismo representado para acetilcolina. A diferença acontece na última etapa, que é a etapa lenta, limitante do processo. Essa etapa é lenta, pois a água tem dificuldade para atracar a carbonila do intermediário carbamato formado, que é muito mais estável do que a carbonila do éster, devido ao efeito de ressonância. Com isso, a velocidade de hidrólise é 40 vezes 10 a sexta vezes mais lenta do que a hidrólise da acetilcolina, o que caracteriza uma inibição pseudo-irreversível. Como resultado, o sítio ativo da acetilcolinesterase é bloqueado e fica incapaz de reagir com a acetilcolina, temporariamente. Devido aos diversos efeitos adversos provocados pela fisostigmina, a sua aplicação terapêutica é muito limitada. Portanto, análogos simplificados foram sintetizados, como a neostigmina e a piridostigmina. Ambos são fármacos empregados no tratamento da miastenia graves e revertem os efeitos de bloqueadores neuromusculares, como os da tubucurarina. Esses fármacos foram planejados para diminuir os efeitos sobre o sistema nervoso central provocados pela fisostigmina, o que pode ser feito pela introdução de um grupo amônico quaternário na estrutura, como circulado em laranja, pois as espécies carregadas positivamente não são capazes de ultrapassar a barreira hematoencefálica. Outra propriedade otimizada foi a estabilidade química, que foi alcançada pela introdução de um grupo de metilcarbamato, pois a introdução de mais uma metila, circulada em rosa, desfavorece o processo de hidrólise do carbamato, seja pela diminuição da eletrofilicidade da carbonila ou por impedir a formação de um intermediário isotilcianato. Vamos agora falar um pouco sobre a classe dos organofosforados. O potencial dessa classe em ser utilizada como arma química foi descoberto ainda na década de 1920 e 1930 por cientistas alemães. Os chamados agentes nervosos ou agentes de nervos, como o diflusilsarin, são organofosforados que atuam como inibidores irreversíveis da acetilcolinesterase, sendo, portanto, extremamente tóxicos.
Esses compostos inibem a atividade da enzima acetilcolinesterase nas sinapses, ligando o grupo fosforila ao seu sítio ativo, resultando no acúmulo do neurotransmissor acetilcolina e da ativação descontrolada das sinapses colinérgicas. Ainda que não confirmadas oficialmente, a utilização dessas armas químicas foram atribuídas a alguns grupos durante a década de 1990, em ataques ocorridos, por exemplo, na Guerra do Golfo, no processo de separação da Iugoslávia e no atentado do metrô de Tóquio, ocorrido em 1996. Mais recentemente, em agosto de 2013, ataques na Síria utilizando o agente neurotóxico sarin pode ter provocado a morte de mais de 1.400 pessoas, dentre elas 426 crianças, segundo estimativas. Os organofosforados reagem diretamente com a hidroxila da serina da tríade catalítica e formam um complexo relativamente estável, o complexo OP-ACE, levando a efeitos tóxicos fatais, pois provocam colapso do sistema nervoso central. Os sintomas são angústia, perda de coordenação e convulsões que levam à morte. Um outro uso dos organofosforados relacionados à inibição da acetilcolinesterase é como inseticida, como o paration e o malation. Esses são relativamente não tóxicos quando comparados aos gases nervosos. Isso acontece porque a presença de uma ligação dupla entre fósforo e enxofre no lugar de fósforo-oxigênio evita a inibição da acetilcolinesterase em mamíferos. No entanto, em insetos, a ligação dupla fósforo-enxofre é convertida in vivo por meio de uma dessulfurização oxidativa em uma ligação fósforo-oxigênio, gerando a forma ativa dessa substância. Ou seja, esses inseticidas atuam como se fossem profármacos. Ainda assim, esses inseticidas não são totalmente seguros, principalmente em exposição crônica. Além disso, por serem altamente lipossolúveis, podem ser absorvidos pela pele e mucosas, portanto, seu manuseio deve ser feito com muito cuidado. O exemplo de fármaco anticolinesterásico dessa classe é o ecotiopato, que foi planejado para preencher mais efetivamente o sítio ativo da acetilcolinesterase, o que foi feito através da inclusão de um grupo de nitrogênio quaternário, como representado em laranja. Essa modificação aumentou a eficácia no tratamento do glaucoma, sendo necessárias baixíssimas doses diárias. Além disso, o ecotiopato sofre hidrólise da acetilcolinesterase em alguns dias, diferente de outros organofosforados, o que reduz consideravelmente a sua toxicidade. Devido às suas elevadas toxicidades, muitos inseticidas, sobretudo os organofosforados, são responsáveis por intoxicações agudas e mortes em todo o mundo. O tratamento dessas infecções pode ser realizado com a administração de um antimuscarínico, como a atropina, ou com o uso de fármacos capazes de reativar a acetilcolinesterase inibida, como a pralidoxima, um fármaco da classe das oximas, que é esse grupo funcional destacado em laranja. Esses fármacos são capazes de atacar o átomo de fósforo do resíduo de serina fosforilado, resultando na remoção do grupo fosforila e na reativação da enzima inibida. Esse ataque ocorre por meio da hidroxila nucleofílica do grupamento oxima. Uma desvantagem dessa classe é que as oximas não atravessam facilmente a barreira hematoencefálica, por estarem carregadas positivamente. Portanto, são incapazes de reativar enzimas inibidas por tais agentes no sistema nervoso central. Para contornar essa limitação, um profármaco da pralidoxima foi desenvolvido, o Propam. Essa substância, somente ao penetrar o sistema nervoso central, tem o seu anel nitrogenado oxidado, gerando a pralidoxima já no sistema nervoso central para promover a sua ação. Talvez a importância terapêutica maior dessa classe de fármacos, os anticolinesteráticos, seja no tratamento da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma desordem multifatorial neurodegenerativa caracterizada pelo comprometimento cognitivo e está associada, por meio da hipótese colinérgica, à perda de neurônios colinérgicos e diminuição dos níveis de neurotransmissores colinérgicos. Outras hipóteses também são propostas para a etiologia da doença de Alzheimer, como, por exemplo, a hipótese amiloide, a hipótese glutamatergística, a hipótese de estresse oxidativo, entre outras. No entanto, nessa aula, abordaremos os fármacos desenvolvidos com base na hipótese colinérgica, visto que os atuais tratamentos aprovados para a doença de Alzheimer são principalmente baseados nessa hipótese, com exceção do N-metil-D-aspartato, que é fundamentado na hipótese glutamatergística.
Dentre as várias alternativas terapêuticas avaliadas no intuito de se corrigir o déficit colinérgico em portadores da doença de Alzheimer, a que vem obtendo melhores resultados é a utilização de inibidores da acetilcolinesterase. O primeiro medicamento sintético inibidor dessa enzima aprovado pelo FDA para o tratamento dessa doença foi a tacrina, o que ocorreu em 1993. Entretanto, esse fármaco é extremamente hepatotóxico, além de estimular o sistema colinérgico periférico, levando a desconfortos gastrointestinais como náuseas, vômitos, dores abdominais e diarreia. Devido a uma eficácia relativamente pequena e efeitos adversos significativos, a utilidade clínica desse anticolinesterásico é bastante limitada. Além da tacrina, o donezepil, aprovado em 1997, a rivastigmina, aprovada em 2000, e a galantamina, aprovada em 2001, são os inibidores colinesterásicos atualmente utilizados no tratamento da doença de Alzheimer. Apesar desses medicamentos melhorarem a sinalização colinérgica no sistema nervoso central e os sintomas cognitivos, principalmente nos estágios iniciais da doença, eles apresentam uma série de efeitos adversos gastrointestinais. Além disso, esses inibidores não impedem a progressão da doença de Alzheimer e, infelizmente, não promovem uma cura para essa doença. Apesar de apresentarem estruturas químicas diversas, apresentam uma característica estrutural em comum, pois nenhum deles apresenta um nitrogênio quaternário, como destacado em verde, pois precisam ultrapassar a barreira hematoencefálica para atuarem no sistema nervoso central. Vamos agora compreender o mecanismo molecular desses três fármacos, começando pelo donezepil. O donezepil é um inibidor colinesterásico reversível comercializado como uma mistura racêmica, cujo carbono quiral está destacado em amarelo. Esses enantiômeros se ligam de forma semelhante à acetilcolinesterase. Estudos de cristalografia de raio-x da acetilcolinesterase humana, complexada com donepezil, mostram que seu anel benzílico interage com o resíduo de triptofano 86 do sítio ativo, enquanto o anel indanona realiza uma interação do tipo empilhamento π com o resíduo de triptofano 86 presente no sítio periférico. O anel piperidínico, por sua vez, faz ligação de hidrogênio mediada por água entre o nitrogênio da donezepila e os resíduos de tirosina 341, tirosina 337 da acetilcolinesterase humana. Em contrapartida, a rivastigmina, que pertence à classe dos carbamatos, como destacado em laranja, é considerada um agente pseudo-irreversível, porque possui uma ação de inibição prolongada da acetilcolinesterase, podendo chegar até 10 horas, devido à carbamoilação do resíduo de serina presente no sítio ativo da acetilcolinesterase, como visto anteriormente. Entretanto, a estrutura cristalográfica da rivastigmina complexada com a acetilcolinesterase de torpedo califórnica revelou que a porção carbamoíla liga-se covalentemente à serina do sítio ativo, como destacado em vermelho, enquanto que o grupo de saída S3,1-dimetilamina-etilfenol, o NAP, fica retido no sítio aniônico e interage com aminoácidos importantes como, por exemplo, o triptofano 84. Logo, esses estudos mostraram que o NAP é também um inibidor competitivo dessa enzima, não sendo apenas um bom grupo de saída. Por fim, a galantamina, um alcaloide terciário, como representado em laranja, é um inibidor da acetilcolinesterase seletivo, competitivo e rapidamente reversível. O mecanismo molecular de ação desse fármaco revela que o oxigênio da metoxila da galantamina se liga via ligação de hidrogênio mediada por uma molécula de água com o resíduo catalítico de serina 203, bem como com as glicinas do sítio oxianiônico. Outra interação importante é que a hidroxila da galantamina faz via ligação de hidrogênio com o glutamato 202. Além disso, o nitrogênio terciário do alcaloide faz ligação de hidrogênio com tirosina 337. Além disso, são observadas inúmeras interações com aminoácidos do desfiladeiro aromático, como fenilalanina 295 e 297, bem como com o triptofano 286. Bem, na aula de hoje, verificamos a importância da acetilcolinesterase na transmissão colinérgica e, com isso, estabelecemos a sua importância como alvo terapêutico. Conhecemos a estrutura dessa enzima, bem como a natureza do seu sítio catalítico e o seu mecanismo catalítico. Dentre os fármacos inibidores da acetilcolinesterase foram apresentadas as classes dos carbamatos, como a fizostigmina, utilizada no tratamento do glaucoma, e seus análogos simplificados, neostigmina e piridostigmina, empregados no tratamento da miastenia graves e para reverter efeitos de bloqueadores neuromusculares. A outra classe apresentada
foi a dos organofosforados, que são utilizados como armas químicas por serem inibidores irreversíveis da acetilcolinesterase. Também são úteis como inseticidas e como colírio para o tratamento do glaucoma. Por fim, vimos como os inibidores da acetilcolinesterase podem ser utilizados no tratamento do Alzheimer, dando enfoque aos seus mecanismos moleculares de ação. Vimos também que, mesmo auxiliando na melhoria do déficit colinérgico nas fases iniciais da doença, infelizmente esses fármacos ainda não configuram uma cura definitiva para essa doença. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais.